abre alas que eu quero passar. Oi, gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje, sim, meu senhor e minha senhora, é sexta-feira, sextou com um jeito diferente, porque sim, nós somos brasileiros e hoje, oficialmente, começa as micaretas, o carnaval de rua, o samba no pé de todo brasileiro, mas pera lá, que eu sei que também, tanto nós que gostamos de pular uma folia, um carnaval, também tem o lado de quem quer aproveitar esse feriadão prolongado para pegar uma leitura incrível e devorá-la nesses dias. Pensando nisso, eu decidi trazer uma lista com 6 indicações e o melhor de tudo é que vai ter livro para quem gosta de ler muito romance, mas também para os meus amigos que são trevozinhos como eu, que gostam de um bom suspense. E quer saber o que é melhor ainda nessa seleção? Todos esses livros têm audiolivro disponível de graça na assinatura da Audible. E aí, meu senhor, minha senhora, você que é Prime, faça o teste gratuito. E aí já começa fazendo o quê? Ouvindo esses audiolivros aí no feriadão, ou a maioria deles também está disponível no catálogo do Kindle Unlimited. Eu decidi fazer essa lista com 3 livros de romance e 3 de suspense, que são leituras extremamente fluidas, rápidas, impactantes, com ótimos ganchos e que curam uma ressaca brava literária. Então, assim, são ótimos para você ler nesse feriadão e o melhor ainda, você consegue estar fazendo a leitura e o download ainda hoje do seu audiolivro ou do seu Kindle Unlimited, basta fazer a sua assinatura ou teste gratuito. Então agora chega lenga-lenga, porque eu quero pular no bloquinho da leitura com vocês. E bora começar com um romancinho para aquecer aquele coração. Vou deixar a capa aqui, que é A Guarda-Costas. Gente, esse romance é maravilhoso. Eu ouvi o audiolivro e tá incrível. A narradora é super divertida, ela faz vozes diferentes quando temos o personagem masculino. É muito divertido e eu super recomendo. Eu ouvi ele através do Audible e é uma história que eu gravei um vlog de só lendo romances e ele estava junto. Eu dei 4 estrelas e meia e foi uma grande surpresa porque eu não esperava nada. Eu fiz o teste e vou experimentar esse audiolivro aqui e eu me surpreendi. Aqui a nossa personagem principal, ela é uma guarda-costas, como o próprio título do livro, só que ela é um pouco peculiar. Por quê? Porque essa nossa guarda-costas, ela não tem uma estrutura muito assim, vamos dizer, de guarda-costas. Ninguém bate o olho nela e diria que ela taca a porrada nos outros. Ela é baixinha, piquititica e ela trabalha numa agência, né, então de trabalhos aí de guarda-costas, ela faz esse trabalho. E a gente vai ter um mocinho que ele está nas capas de Hollywood, ele é um ator extremamente famoso, mas que está sendo ameaçado e no momento a sua família está passando por um momento muito difícil, muito frágil, onde a sua mãe está se recuperando de um câncer. E ele não quer chamar a atenção mais ainda da mídia, principalmente por causa da sua mãe, mas também não quer colocar em risco aí a vida da sua família, porque ele está sendo ameaçado de morte. Então o que ele decide fazer? Ele decide contratar os serviços dessa empresa aí de guarda-costas, só que com uma condição: a pessoa que ia cuidar principalmente, né, ali da família que estaria reunido com ele, o seu guarda-costas, teria que ser uma mulher e que seria a sua namorada de mentirinha. A nossa mocinha acabou de levar um pé na bunda, acabou de perder uma promoção dos sonhos nesse trabalho e o pior, ela está passando por um momento muito difícil de luto, que recentemente ela perdeu a sua mãe e ela era aquela workaholic, ela trabalhava constantemente, ela praticamente não tinha vida há muitos anos, ela se vê num momento extremamente fragilizado e o seu chefe, vendo que ela não estava nos seus melhores dias, porque ela tinha acabado de perder a mãe, levou um pé na bunda de um cara que inclusive trabalha na mesma agência, né, de guarda-costas, ele decide colocar ela como a namorada de mentirinha desse ator super famoso. E aí eles vão para o interior, na fazenda da família do cara, e vai rolar esse fake dating, só que de uma forma diferente, porque eles vão fingir um relacionamento, mas que a mídia vai ficar enlouquecida com a nova namorada dele. E aí vocês vão precisar ouvir o audiolivro para descobrir, afinal de contas, será que ela vai realmente
se apaixonar por esse ator, porque até então ela não gostava tanto assim dele? Será que ela vai achar que ele está atuando o tempo todo nesse relacionamento? Eu sei que é uma delicinha, dei muitas gargalhadas. E apesar de trabalhar essa questão do luto no início do livro, principalmente com a mãe, não foi um gatilho pra mim. Muito pelo contrário, eu acho que a autora fez com que a gente refletisse sobre aproveitar a vida e os nossos momentos, principalmente em família, e ao mesmo tempo ela mediou essa leitura de forma super tranquila, levinha e gostosinha. Gente, não tem tantas sapequices assim, então acredito eu que você a partir de 16 anos já pode estar fazendo essa leitura. Agora bora pro suspense. Claro que eu vou começar falando sobre o melhor suspense lido em 2023, que é A Outra, da Mary Kubica. Vou deixar a capa aqui porque eu também ouvi o audiolivro que tá disponível no Audible e é incrível. Tem até umas musiquinhas de fundo, quando muda de cenário, um ar meio sombrio, se cria uma atmosfera nesse audiolivro. Eu adorei. E aqui a gente vai ter uma história de uma família que recentemente se mudou pra casa da irmã. Então a gente tem um casal principal, eles estão passando por um momento muito difícil, onde a nossa personagem principal, ela tá dando uma segunda chance pro seu esposo. Ele traiu ela, isso a gente já sabe de antemão logo de início, e eles estão tentando se reconectar, recomeçar e dar uma nova chance, indo então para uma cidade no interior, numa ilha, indo morar na casa da falecida irmã desse marido, cuidar da enteada de 14 a 15 anos. Então é uma mudança muito grande na família, eles vão mudar de cidade, vão para essa casa do interior, vão cuidar dessa enteada super rebelde. Fora todas essas questões envolvendo luto, né? Porque a princípio parece que essa irmã colocou um ponto final na própria vida e a filha presenciou esse momento. Além de tudo isso, a gente sabe que existiu essa traição no passado. Também tem alguma coisa sendo revelada aos poucos para nós envolvendo o passado do filho mais velho desse casal, com alguma treta na escola e que pode estar surgindo novamente. Se não bastasse essa família bem peculiar e meio que problemática, a gente descobre logo de início que a vizinha da casa ao lado é encontrada sem vida. E aí todo mundo se questiona, porque era uma ilha onde não tinha crimes, não tinha assassinatos, ninguém era roubado, era um lugar maravilhoso. Vêm pessoas estranhas e, coincidentemente, a vizinha bate as botas. O que será que tinha sido uma motivação? Afinal de contas, o que esse casal que tinha acabado de se mudar para essa cidade estava fazendo na hora do crime? Aonde eles estavam? Será que a gente pode confiar na nossa narradora principal, que ela é médica também, mas em certos momentos, será que ela tá contando tudo para nós? Esse é um thriller doméstico, psicológico, que é incrível. Eu suspeitei do plot, eu acertei, mas teve certas coisas do livro que me fizeram de trouxa, porque ele é muito bom. Ele vai te trazendo várias nuances, várias pitadinhas de histórias que você vai entrelaçando e colocando, e quando você vê é um emaranhado e tá tudo uma loucura, mas ao mesmo tempo faz tudo sentido, e eu adorei. Gente, é fluido, é rápido. Se você quer ler aí nesses 4 dias de feriadão, você vai conseguir ler, meu senhor, minha senhora, muito antes do que você imagina. Principalmente se você quiser fazer aquela né, limpezinha, faxina da boa na sua casa, coloca esse audiolivro que é sucesso. Mas claro que você também pode estar ouvindo, comprando o e-book ou o livro físico. Não aconselho você a comprar o livro físico para ler no carnaval, porque eu acho que mesmo você morando em São Paulo, vai atrasar sua encomenda devido ao feriadão. Mas é isso, bora para a próxima recomendação. Já que a gente falou de uma sangria desatada, de um suspense frenético, vamos falar de um romance fofinho. E eu estou falando do 15 Dias. Gente, Victor Martins é um autor nacional incrível, e especialmente esse livro aqui
me aqueceu e muito o coração em 2022. Eu li acho que em maio de 2022 e a história continua viva na minha memória. E eu quero comentar um pouco mais, trazer mais autores nacionais aqui pro canal. E o Victor, sem dúvida alguma, é um autor que eu quero ler mais esse ano. Mas vamos comentar sobre 15 dias. Tá disponível no Audible. E eu já, sei lá, sinto vontade de revisitar essa história através do audiolivro. Mas também, se não me falha a memória, ele tá bem baratinho no dia que eu estou gravando. A edição física tá por 23. E vale a pena, gente. É uma edição bem molinha, bem gostosinha. Tem uma lombada toda colorida, ó, a contracapa coloridinha. Até com desenho, esse desenho aparece na história. Esse é o Victor. E aqui vai se identificar muito na história se você já foi um jovem, ou uma criança, um adolescente gordo. Principalmente quando você ficava assim ansioso e ao mesmo tempo com o pé atrás quando queria dizer que você iria para uma piscina, ia para uma praia com amigos do colégio, etc e tal. Quem já passou por isso sabe como que é. Não falando nada sobre corpos, tá? Longe de mim. Eu sou uma pessoa que tem autoridade pra falar sobre, né, que eu sou uma pessoa gorda, eu sou uma mulher gorda, fui uma criança e uma adolescente gorda e eu tive, sim, muitas inseguranças. E pra mim, esse livro conseguiu escrever exatamente muito dos sentimentos que eu tinha nessas épocas. Hoje eu já tenho uma mentalidade diferente, trintei, estou mais sábia, talvez não, mas eu estou me aceitando mais. E esse livro é maravilhoso. Além de trazer essas questões envolvendo a gordofobia, o bullying relacionado a isso, vai trazer muitas questões relacionadas à sexualidade do nosso personagem, que ele é um adolescente. Ele tá se descobrindo como um garoto gay, na verdade ele já sabe sobre isso há um tempo, mas ele nunca teve coragem de expor a sua sexualidade e falar, principalmente até com a sua própria mãe. Então a gente vai vendo todas essas questões sendo trazidas à tona no livro. Em paralelo, ele vai estar entrando de férias aí, naquelas férias de meio do ano, pra junho, pra julho, onde tem festas juninas. Aqueles 15 dias, por isso se chama 15 dias, onde ele ia ficar de boa, lendo um livro, jogando, tava tudo bem, até ele descobrir que ele ia ter que dividir o quarto dele com o vizinho barra crush da infância dele. Pois é, a mãe dele vai ficar responsável desse adolescente durante os 15 dias, enquanto os pais deles fazem um cruzeiro, uma viagem, algo assim. E aí os planos do nosso carinha aqui, né, vai água abaixo, porque ele vai ficar envergonhado, tem que dividir o quarto. Tem que falar com esse cara que ele falava muito quando ele era criança, eles nadavam na piscina, mas a partir do momento que ele começou a se enxergar como um garoto gordo e se sentir envergonhado, ele foi se distanciando e parando até de falar com esse carinha. Então, assim, gente, é incrível. Fala sobre diversidade, sobre LGBTQIA+, a comunidade, sobre bullying, enfim. Tem sim coisas pesadinhas, mas tem coisas maravilhosas e mostra como o poder da amizade, da autoaceitação e do amor próprio é muito importante, principalmente nessas fases iniciais. Então assim, meu senhor, minha senhora, dá uma chance, isso é uma obra-prima, é de aquecer o coração e de te encher até os olhos de lágrimas se você já foi um adolescente ou criança que passou pelo que o personagem passou. É incrível e eu super recomendo e não perca tempo, vá ouvir. Gente, o livro tem tipo assim 205 páginas, então eu não ouvi o audiolivro, eu não sei quantas horas dá pra ouvir, mas o livro em si tu consegue ler aí em 4 horinhas no máximo. Imagina, o audiolivro deve ficar por volta de 4 a 5 horas também e vai ser uma história incrível. Então tira um dia desses aí do carnaval e vai ler 15 dias do Victor Martins. Vamos para mais um autor nacional e dessa vez tem disponível no Kindle Limited e também o audiolivro. E eu estou falando de um suspense, um thriller maravilhoso que foi uma grande surpresa para mim em 2023, de um autor daqui de Florianópolis, e é o Gustavo Ávila em O Sorriso da Hiena. Gente, livro que veio pela Verus, mas teve edição primeiro independente, fez muito sucesso, conseguiu publicar na editora, é incrível. O final pode ser um final não muito desejado pelas pessoas, eu fiquei com raiva, mas eu sou daquele tipo de leitor que aceita super bem,
o desfecho que o autor deseja. Eu crio as minhas teorias, crio os finais alternativos, mas eu aceito de boa o final, apesar de não ser o final que eu desejava. Eu desejava ser muito pior, mas não vou dar spoilers. E aqui a gente vai ter uma história onde a gente vai ter um serial killer que ele sequestra pais e crianças, faz essas crianças viverem por esse trauma, verem os seus pais sendo mortos na frente delas. E aí ele faz isso com 5 crianças. 5 crianças de etnias diferentes, de classe social diferente, mas todas com a mesma idade e a mesma cena, o mesmo modo operandi, tudo que ele faz com os pais da mesma forma. E por que que esse cara faz o que faz? Esse serial killer, na verdade, há 20 e poucos anos atrás, ele vivenciou uma experiência semelhante, onde ele viu seus pais perderem a vida na sua frente e ele criou esse trauma e ele se tornou uma pessoa ruim. Só que ele quer saber, afinal de contas, se ele é mau, pura maldade, por natureza própria ou foi devido a esse trauma. Ele tem a brilhante ideia de fazer esse estudo de caso e dar esse estudo para um psicólogo que trabalha muito essa questão de traumas da primeira infância, para ele estudar essas crianças no decorrer da vida delas e desvendar, afinal de contas, se ele é doente. Gente, nem precisava de livro, né? O cara é doente, né? Pra pensar numa pesquisa dessa, mas enfim, não teria livro se não tivesse o enredo, mas ele vai, então, propor aí ao nosso psiquiatra a fim de propor para ele fazer esse estudo, que ele conseguiria colocar em prática suas pesquisas de doutorado com pessoas reais. E aí a gente vai ver se esse psiquiatra vai embarcar nesse estudo louco, se ele vai se juntar a esse serial killer, de certa forma, sabendo quem ele é, sabendo dessa pesquisa, ele vai aceitar essas coisas ou não. E em paralelo a gente vai ter o detetive Arthur. O Arthur, ele é bem peculiar porque ele é um detetive que ele tem Asperger, então ele pensa diferente e é muito legal a forma que o Gustavo Ávila coloca, porque ele não é uma pessoa muito sentimentalista, ele é mais direto ao ponto, seca, muito raciocínio lógico, incrível. O cara faz altas sacadas, mas será até que ponto que ter essa falta de sentimento pro próximo atrapalha ou não atrapalha a sua investigação? E a gente vai vendo todo esse desfecho em O Sorriso da Hiena, um livro também que ele é bem leve no sentido assim de páginas lidas, tem 260 páginas, mas não é leve no quesito cenas violentas. Tem muita cena violenta sendo escrita aqui, sim, então vá preparado e vá ciente, mas dê uma oportunidade. Gente, já começa o primeiro capítulo assim, tô ficando chocado com a cena que o autor escreve. É assim, nível Rafael Montes. Então, vá preparado. E eu fiquei curiosíssima para saber como é o audiolivro desse livro aqui, porque eu só li um e-book no Kindle Unlimited, depois comprei a minha edição física porque eu amei. Inclusive, recomendo essa edição física, tem um detalhe de um lobo muito, muito bom. Não é de um lobo, é de uma hiena, né? Mas eu gostei bastante, gente. Bora para a próxima recomendação. Antes de eu ir para a última recomendação, essa vai ser intermediária, tá? Essa é para amantes de um cozy mystery, um mistério mais de boazinha, barra romance, comédia, meio Scooby-Doo, meio Agatha Christie, talvez. E eu estou falando de Espiã da Realeza. Sim, gente, eu já falei algumas vezes dessa série, Mistérios em Série, aqui da Arqueiro no canal. Eu amei a história da Georgina, dei 4 estrelas e meia, dei muitas gargalhadas. Quem sabe eu faça a releitura através do audiolivro. E se você quer ler esse primeiro livro de uma série de livros onde a gente acompanha a personagem principal, Georgina, desvendando mistérios, ele está disponível tanto no Kindle Unlimited quanto também no audiolivro. Então eu acho assim, ó, vale super a pena. Aqui a gente vai ter a história da Georgina, que é uma jovem que tá assim, sem um tostão no bolso. Ela acabou de perder o seu pai recentemente, ela mora com seu irmão, eles herdaram aí um castelo que tá nas ruínas, o pai só tinha dívida de jogo e eles estão sem dinheiro. Ela decide ir pra Londres pra começar a trabalhar e se virar, até que
ela tem uma proposta pra tomar um chá com a rainha. E a rainha faz uma proposta bem inusitada para que ela investigasse o príncipe para saber se ele tinha um amante ou não tinha. Em paralelo, a nossa mocinha vai tentando trabalhar em trabalhos assim, tipo como vendedora de loja, como entre outros trabalhos, e ela não se classifica para nada. Gente, ela não sabe fazer nada. Até que ela tem a brilhante ideia de criar uma empresa de limpeza real, que é aquela ideia de abrir a casa antes de chegar o pessoal, porque antes o pessoal tinha muito essa coisa de ter uma casa de férias ou em Londres, e aí às vezes tinham que mandar todo o pessoal que trabalhava na casa um dia antes, enfim. E a ideia da limpeza real é que ela fosse lá, abrisse as janelas, arejasse, tirasse um pozinho, é uma tapeadinha. Aí ela começou a trabalhar, mas as pessoas não podiam saber quem era ela, porque ela tinha sucessão ao trono, podia estar lá em, sei lá, 26ª posição ao trono, mas ela era da família real, ela não podia sujar suas mãos com a limpeza, mas ela precisava para sobreviver. E entre essas intempéries aí da nossa Georginas e atrapalhadas, vai ter um caso envolvendo o nome dela e de seu irmão de assassinato. Um homem encontrado morto em sua banheira, e tudo leva a crer que tem alguma coisa relacionada às dívidas de jogo do seu falecido pai. A princípio, esse cara tinha uma carta onde falava que passava tudo pro seu nome, o que era muito suspeito ele aparecer morto, coincidentemente quando o irmão a estava visitando em Londres. E aí ela vai ter que desvendar esse mistério para descobrir se afinal de contas o irmão matou esse cara ou quem tá tentando, né, roubar a herança deles ou culpá-los por essa morte. Gente, ótimo, ótimo, ótimo. Perfeito pro carnaval, tem várias festinhas, tem essa vibe meio Scooby-Doo. Ela é muito atrapalhada, a Georgina, e coisinhas estranhas começam a acontecer ao redor dela. Será que tem alguém atrás dela? Afinal de contas, será que Georgina está correndo risco? Você vai precisar ler ou ouvir para saber. Bora para a última recomendação. E para pular o carnaval no estilo da melhor leitura, óbvio que eu ia recomendar vocês Depois daquele verão. Inclusive, o outro livro da autora também está disponível no Audible ou é no Kindle Unlimited. Agora eu fiquei na dúvida, mas pesquisem pelo nome da autora, Carly Fortune. Não sei se assim se pronuncia, mas o outro livro, Me Encontre no Lago, está disponível ou é no Audible ou é no Kindle Unlimited, se não me falha a memória. Mas foca aqui nessa história. Gente, você é inscrito no canal? Se você é inscrito no canal, tá fazendo o que não foi ler ou ouvir esse livro? Eu comentei muito em 2023, esteve aí quase no meu pódio número 1, ficou em 3º lugar. E depois daquele verão, a gente vai ter uma história de romance, de friends to lovers, amigos que se conhecem lá na adolescência. A gente vai acompanhando a cada verão, eles evoluindo, eles crescendo, e ao mesmo tempo crescendo um romance entre os dois. Mas ao mesmo tempo, desde o início do livro, a gente sabe que alguma coisa deu muito errada e que os dois terminaram de forma inusitada e que não se falam há mais de 12 anos, até que o dia que a mãe do nosso mocinho, ela parte e ela era muito amiga da mocinha e ele entra em contato, na verdade o outro irmão dele entra em contato para convidá-la ela para ir para o velório. E aí a gente vai revisitar todas essas memórias, todas essas coisas lá do passado. E aí ela vai intercalando o passado com o presente, a gente vai ficando em surto. Quando você vê, você tá devorando as páginas pra descobrir o que aconteceu. E ao mesmo tempo que você tá tendo essa coisa, essa sensação, meu Deus, vai acontecer isso, não pode acontecer isso. Mas ao mesmo tempo, meu Deus, o que tá acontecendo? É isso. Resume-se a isso. É muito bom. Ai, não é lá aquelas coisas. Gente, é um livro de romance pra passar o tempo. Não é Shakespeare, não, tá? Não é uma coisa assim, meu Deus, que vai curar a tua vida. É um livro pra tu se divertir. Escuta aqui, diversão. E pode ser que tenha certas coisas aqui que você possa não passar pano, ou pode, e fica a cada um. O negócio é a experiência de leitura que pra mim foi incrível. E eu só vou falar isso pra vocês. Se passa no Canadá, envolve lago, envolve toda essa vibe. Essa capa aqui é o livro todinho. E eu vou passar somente isso porque a minha experiência foi totalmente diferente, porque eu li sem saber nada sobre, foi uma grande surpresa. Esse foi então o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido as minhas indicações, tudo livrinho curtinho, que tá disponível no Audible, no Kindle Unlimited. E antes de eu dar tchau pra vocês, já comenta aí
qual vai ser seu plano para o carnaval, se você vai pular muita folia ou se você vai ficar junto no bloquinho de lendo em casa. Comenta bastante e também não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Bora ajudar o Pets Livros a bater 3.000 seguidores, essa é a meta, bora me ajudar bastante. E se você quiser me ajudar mais ainda, bora ler juntos no clubinho de membros Cine Livros. Basta você clicar no botão Seja Membro a partir da categoria Petisco do Smigo. Agora chega, porque a folia tá grande, eu tenho muitas metas literárias para ler. E até o próximo vídeo. Tchau!